Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Hoje falaremos sobre articulação. Isso mesmo, articulação. E nessa videoaula falaremos principalmente da articulação sinartrose e da articulação anfiartrose. Sem mais delongas, vamos para a vinheta. Bom, galera, boa noite a vocês, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje falaremos tudo e um pouquinho, falaremos um pouco sobre articulação. Então, começaremos sobre o nosso debate sobre articulação. A primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que é uma articulação? Qual sua definição? Bom, se você aí do outro lado falou que a articulação é a união de dois ou mais ossos e que pode gerar movimento, você está no caminho. Mas essa resposta ainda está incompleta. E por que essa resposta ainda está incompleta? Porque as articulações, nós sabemos que promovem movimentos. Porém, existem alguns tipos de articulações que não permitem esse movimento. Por isso, a definição correta de articulação é a união de dois ou mais ossos que pode gerar movimento ou não. Isso mesmo, ou não. Não esquece do ou não. E quais as funções das articulações? Enumerei 3 funções aí muito importantes para a gente analisar. A primeira, como nós sabemos, tem a ver com o movimento. As articulações, junto com o sistema ósseo e junto com o sistema muscular, ou seja, junto com o esqueleto e junto com os músculos, promovem o movimento. Essa é uma função que eu tenho certeza que vocês já sabiam. Uma outra função muito importante é a estabilização das superfícies ósseas. Ou seja, quando eu vou fazer, por exemplo, um exercício e ficar nesta posição, a minha articulação, ou seja, a união entre os meus ossos, tem que estar estável para que permita uma estabilização de determinado movimento. E isso serve para tudo. Uma outra função que nós não podemos esquecer é que as articulações ajudam na proteção contra impacto. Isso mesmo. Veremos mais à frente as estruturas, por exemplo, de uma articulação que produz movimento. E veremos como ela ajuda nessa proteção contra o impacto, também na absorção desse impacto, para que não gere lesões nas articulações. Galera, já sabemos a definição e as funções das articulações. Então agora vamos para a parte principal. Vamos ver os tipos de articulação. Nós temos tipos de articulação. E como é que nós dividimos esses tipos de articulação? Por exemplo, podemos dividir esses tipos de acordo com o seu grau de movimento. Então, para que vocês comecem a ter o conhecimento sobre os tipos de articulação, rufem os tambores. Eu apresento a vocês a articulação sinartrose ou fibrosa. É uma articulação, lembrem que eu falei que é a união entre dois ou mais ossos que pode permitir movimento ou não. Essa articulação, a sinartrose, ou também conhecida como fibrosa, ela não permite movimento, ou o movimento é imperceptível. Temos outro tipo de articulação, que são as anfiartroses ou cartilaginosas. Essas articulações permitem pouco grau de movimento. E nós temos as mais conhecidas, a diartrose ou sinovial. E essas são as articulações onde eu tenho uma gama de movimentos. Vejamos um esquema para compreender melhor as articulações. Bom, galera,
Então agora nós vamos ver os tipos de articulações, certo? Então nós podemos dividir os tipos de articulações principalmente pelo seu grau de movimento. Também podemos dividi-las pela composição do seu tecido, o tecido que nós encontramos entre os ossos. Lembrando que a articulação é a união de dois ou mais ossos e sempre terá um tecido entre esses ossos. Mas então vamos ver os tipos de articulação. O primeiro tipo que eu apresento a vocês é a sinartrose ou fibrosa. Qual que são as características dessa articulação? A primeira é que os movimentos dessa articulação são movimentos imperceptíveis ou ela não possui movimento. Mas lembre, uma palavra bonita vale muito mais. Então, movimentos imperceptíveis é muito mais bonito. Ela tem 3 subtipos que nós vamos ver mais à frente, que são as suturas, as gonfoses e a sindesmose. E o tecido que une os ossos é um tecido conjuntivo fibroso, ou seja, é um tecido bem rígido. Por isso, os movimentos são imperceptíveis. O movimento é praticamente você não observa o movimento. O outro tipo de articulação que eu apresento a vocês é a articulação anfiartrose, ou também conhecida como cartilaginosa. Qual que é a característica desta articulação? Ela tem pouco movimento. Ou seja, diferentemente da sinartrose, a articulação anfiartrose eu já consigo perceber pouco movimento. Por exemplo, ali entre o meu externo e a caixa torácica, eu percebo uma leve dilatação quando eu estou respirando, por exemplo. Quantos subtipos nós temos? Temos 2 subtipos, que são as sincondroses e as sínfises, que nós veremos também posteriormente. E qual que é o tecido que eu encontro entre a anfiartrose, entre os ossos que possuem essa articulação? Eu encontro o tecido cartilaginoso. E o tecido cartilaginoso na anfiartrose pode ser de característica provenientemente vindo de cartilagem hialina ou fibrocartilaginoso, que são 2 diferenças aí do tecido que eu encontro nessa articulação. E a última articulação que eu apresento a vocês, o último tipo de articulação, é a articulação do tipo diartrose ou sinovial. Essa articulação possui muito movimento, que são as principais articulações que nós encontramos no nosso corpo. Ela é dividida em 6 subtipos e o tecido que nós encontramos também é o tecido cartilaginoso do tipo hialino. Essa articulação de artrose nós vamos dar ênfase numa aula somente para ela, porque ela tem vários detalhes que nós precisamos ter mais atenção. Então lembrem-se, temos 3 tipos de articulação: sinartrose ou fibrosa, que não tem movimento ou são imperceptíveis, a anfiartrose ou cartilaginosa, que possui pouco movimento, e a diartrose ou sinovial, que possui muito movimento. E aí, já entenderam um pouquinho sobre os tipos de articulação, o tipo de tecido que envolve elas, o grau de mobilidade? Agora vamos ver cada uma separadamente. Começaremos pela articulação sinartrose ou fibrosa. Essa articulação tem alguns subtipos dentro dela que nós encontramos pelo corpo. O primeiro subtipo que eu apresento a vocês são as suturas. Isso mesmo, as suturas que nós encontramos principalmente nos ossos que formam o nosso crânio. Certo? Vejamos um esquema para entender melhor os tipos de sutura. Bom, galera, então agora vamos ver, dentro dos tipos de articulação, dentro do tipo sinartrose ou fibrosa, as suturas. As suturas são um subtipo da articulação fibrosa, só que as suturas também têm suas divisões. Eu gosto de falar que são subtipos dentro de subtipos. Então vamos ver as articulações do tipo sutura. A primeira que eu apresento a vocês são as suturas serreadas, que nós encontramos, por exemplo, entre os ossos parietais. Um outro tipo são as suturas escamosas, que nós encontramos, por exemplo, entre o osso parietal e o osso temporal no nosso crânio. Um outro tipo são as suturas planas, que nós encontramos entre o osso nasal
ali na região do nariz, entre o osso nasal direito e esquerdo. E o último subtipo que eu apresento a vocês é o tipo esquindilese. Esse nomezinho é complicado, mas é só repetir. Esquindilese, que nós encontramos entre o osso etimoide e o osso vomer, tudo no nosso crânio. Bom, galera, craques aí nas suturas e as subdivisões dentro da classificação sutura, agora veremos um outro tipo de articulação sinartrose, que é conhecida como sindesmose. Calma, meu querido. Sindesmose. E qual que é a característica da sindesmose? Ela também é unida por um tecido fibroso, porém ela não está presente no crânio. E eu tenho dois exemplos e únicos no nosso corpo de sindesmoses, que são a sindesmose radio-ulnar e a sindesmose tibiofibular. Ou seja, eu tenho dois lugares no meu corpo onde eu tenho um tecido unindo esses ossos, que eu encontro na região do meu antebraço e na região da minha perna, uma membrana que une esses dois ossos. É isso. E o último tipo de articulação fibrosa que eu apresento a vocês são as gonfoses. As gonfoses é uma articulação fibrosa especializada, onde eu encontro as articulações do tipo gonfose. Entenderam a dica? As articulações gonfoses estão entre o dente e as cavidades alveolares do maxilar e da mandíbula. Isso mesmo, a articulação gonfose é a união do dente com o osso, no caso o maxilar e a mandíbula, formando uma articulação do tipo fibrosa. Galera, agora eu tenho certeza que vocês já estão craques na articulação do tipo sinartrose ou fibrosa. Vamos evoluir. Agora, vamos para as articulações do tipo anfiartrose ou cartilaginosa. Qual que é a característica dessa articulação? Que o tipo de tecido que está presente nessa articulação é do tipo cartilaginoso, por isso cartilaginosa. E também uma outra característica é que ela permite pouco movimento, ou seja, eu já consigo perceber esse movimento diferente das articulações do tipo sinartrose. E tem subdivisão nas articulações do tipo anfiartrose? É claro que tem, né, galera? Sempre tem que dificultar um pouco mais. Quer moleza? Então, as articulações do tipo anfiartrose são divididas em dois subtipos. Nós temos as sincondroses e as sínfises. Calma, vamos ver cada uma para entender melhor isso. Bom, galera, então vejamos as sincondroses. Já dou uma dica logo para vocês. Nós temos as sindesmoses lá na articulação fibrosa e temos as sincondroses na articulação cartilaginosa. Para não ter confusão, lembrem-se, nas articulações do tipo cartilaginosas, com a letra C, nós temos a sincondrose, com a letra C. Não esquece mais dessa dica, viu? Então, a articulação sincondrose também podem ser subdivididas. Como que eu divido as sincondroses? Eu encontro no meu corpo dois tipos de sincondrose. Sincondroses que são temporárias e sincondroses que são permanentes. Qual que é a diferença? Não vai dar bobeira, está no próprio nome. Se é permanente, é porque ela está lá para sempre. Por exemplo, a união do meu externo com as minhas costelas. Ali eu tenho uma articulação do tipo sincondrose e permanente, ou seja, a minha articulação externo-costal. E que me permite, qual que é a característica das articulações anfiartroses? Permitir pouco movimento, não é mesmo? Fiquei até tonto. E as sincondroses do tipo temporárias, ou seja, que ficam um determinado tempo no nosso corpo, mas depois elas se vão, são as articulações que nós encontramos, por exemplo, entre alguns ossos do crânio e também entre as extremidades dos ossos longos. Lembram do disco epifisário?
Pois bem, quando nós maturamos, muitos ossos se calcificam. E essa articulação que tinha lá no meio desses ossos era uma articulação do tipo sincondrose temporária, feita de cartilagem. O último tipo de articulação anfiartrose que eu apresento a vocês é a sínfise. Qual que é a característica da sínfise? O tecido, diferentemente da sincondrose, o tecido da sínfise é um tecido mais cartilaginoso do tipo fibroso, ou seja, ele é um tecido mais resistente. O que dá à sínfise uma característica de possuir anéis fibrocartilaginosos, ou seja, cartilagem fibrosa, entre os ossos. Ou seja, dois exemplos para vocês. Entre as vértebras da minha coluna vertebral, eu possuo um disco fibrocartilaginoso, que ajuda também, na absorção de impactos. Outro exemplo é a sínfise púbica. Isso mesmo, entre as regiões do osso do quadril, na região do pubis, eu possuo um disco fibrocartilaginoso que está ali também presente entre essas extremidades ósseas para fazer a sua função de proteção. Interessante que quando as mulheres estão grávidas e têm os seus bebês, quando o parto é normal, essas extremidades ósseas se afastam para a passagem dos nossos queridos bebês. E aí, galera, espero que eu possa ter ajudado a vocês em mais essa videoaula da temática articulação, que vocês saibam um pouquinho aí sobre sinartrose ou fibrosa e as articulações anfiartrose ou cartilaginosa. Na próxima videoaula falaremos sobre um tipo específico de articulação que faltou nesta videoaula, porque nós daremos mais importância para essa articulação porque ela tem mais características a serem estudadas, que são as articulações do tipo diartrose ou sinovial. Galera, agradeço a vocês, quem gostou e quem não gostou, dá o joinha aí no canal para ajudar a fortalecer esse trabalho e que para mais pessoas possam assistir essa videoaula e tentar ajudar de alguma forma. Um grande abraço para vocês, deixe os seus comentários de possíveis temáticas de videoaulas que vocês querem aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima. Sem mais delonga, solta a vinheta. Que pode gerar movimento ou não. Isso mesmo. Ou não. Ou não. Ou não. É a produção de movimento. Então, por exemplo, essa articulação promove com que essa articulação, uma outra função muito importante é a estabilização Bom, e nessa videoaula e também uma outra característica que é a entre os ossos.